passou muito perto. Por pouco, o Brasil não foi vítima de um golpe de Estado que visava implantar um regime autoritário de extrema-direita no país. À medida em que a gente vai entendendo mais sobre o que aconteceu por aqui e quem foram os responsáveis, um padrão interessante aparece. A tendência desses golpistas de, fugir para os Estados Unidos ao primeiro sinal de que as coisas podem ficar complicadas para o lado deles. Nesse vídeo, a gente vai tentar entender a relação de alguns desses patriotas, entre 1 milhão de aspas, com os Estados Unidos. A gente vai falar sobre como aquele que pode ser o maior ideólogo da extrema-direita brasileira, o Olavo de Carvalho, importava teorias da conspiração estadunidenses para o Brasil. Vamos falar também daqueles que se esforçaram para disseminar mentiras por aqui e hoje se escondem por lá, como o Alan dos Santos. E também vamos falar daqueles que ainda hoje estão por lá tentando armar o próximo golpe, como Eduardo Bolsonaro. Vem com a gente no nosso telescópio, olhando os assuntos no momento com um pouquinho mais de proximidade. Bora! Não tem como falar da extrema-direita brasileira sem falar do seu maior ideólogo e teórico da conspiração, Olavo de Carvalho. O Olavo se mudou para a área rural de Dinwiddie, no estado da Virgínia, em 2005, durante o primeiro mandato do Lula. Ele afirmou ter duas razões para essa decisão. A primeira, a sua admiração pelos rednecks, um termo usado para se referir aos habitantes brancos da zona rural estadunidense. E a outra, a vitória do PT nas eleições de 2002. Pensei, isto aqui está tão louco, que se eu continuar aqui, vou ficar louco também. Tá bom, como se ele já não fosse louco. Uma vez lá, o Olavo passou a ser um verdadeiro roteador de teorias conspiratórias. Toda maluquice que começava a se espalhar pelos Estados Unidos, o Olavo ia lá, traduzia, adaptava e mandava para o Brasil. Esse processo era facilitado pelos seus cursos virtuais de filosofia, que ele ministrava mesmo sem nunca ter se formado na matéria, e pelo espaço que ele tinha na mídia hegemônica. Entre as maluquices que ele ajudou o Brasil a importar estavam o marxismo cultural, o terraplanismo. Na verdade, se você pegar um pouco deste debate de terra plana, você vai ver o seguinte: nós não sabemos sequer o formato da Terra. Isso aqui é verdade. O pessoal globista não sabe, e o pessoal da Terra plana também não sabe. A conspiração anti-vacina. Acontece o seguinte, que essa vacina, tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, né, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante, de modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. A negação dos malefícios do cigarro. Por outro lado, evidentemente, esse fanatismo antitabagista imposto pela Organização Mundial da Saúde a todo o mundo e baseado em pesquisas falsas, tá certo? É um dos perigos para a democracia. E até drogas mais pesadas, do tipo dizer que a Terra não orbita o Sol. Então, das duas, uma. Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né? Só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Ou então dizer que a Pepsi usa fetos abortados como adoçante. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Doce feto fazia não, no jardim. Marxismo cultural, fim das civilizações, o tabaco não faz mal, coletivo imbecil, manda você... Enquanto isso, o nosso pseudo-filósofo via o Brasil como um país decadente. Ele dizia que o Brasil havia passado por uma revolução silenciosa nos moldes estabelecidos pelo marxista Antônio Gramsci e, portanto, estava totalmente tomado pela esquerda.
Esta é mais uma edição de Coisas que os reaças dizem e que seriam muito boas se fossem verdade. Em um dos seus livros mais conhecidos, O Imbecil Coletivo, ele defendia que os culpados pela decadência do país eram os acadêmicos, que imbecilizavam uns aos outros, formando o tal imbecil coletivo. É recalque que chama. E é óbvio que o Olavo tinha a solução para esse problema que ele mesmo inventou: os seus cursos. Numa entrevista para a BBC, ele declarou a morte da nossa alta cultura, dizendo que os seus cursos visavam justamente ressuscitá-la. Olha, talvez nesse sentido o Olavo tivesse realmente à frente do seu tempo. O cara estava vendendo curso online muito antes de coach ser modinha. Quando o Bolsonaro chegou à presidência, o Olavo automaticamente passou a ser visto como seu ideólogo, a ponto de existir até uma expectativa de que ele assumisse um cargo como ministro da Educação ou da Cultura. Já pensou nisso? Ele deixou claro que não assumiria nenhum desses cargos, mas recomendou alguns nomes, um dos quais chegou a ser aceito, como Ricardo Vélez Rodrigues, o primeiro ministro da Educação. Vocês lembram desse cara? É aquele que deixou o cargo rapidinho depois de ser humilhado publicamente pela Tabata Amaral. Tornar isso um pouco mais claro, dá foco para o fato de já terem se passado 3 meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. O Olavo disse que não aceitaria um cargo de ministro, mas ele até se ofereceu, por mais que não admitisse, para um outro cargo, o de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para não dizer que eu estou fugindo de toda e qualquer responsabilidade no novo governo, existe um cargo que, se me oferecesse, eu aceitaria. Não estou me oferecendo e acho que talvez haja pessoas mais qualificadas, mas se me chamassem para isso, eu aceitaria porque é uma responsabilidade que eu sei cumprir e que oferece a oportunidade de fazer algo real pelo Brasil sem ter de passar pelo filtro da resistência petista, que é o cargo de embaixador nos Estados Unidos. A razão pela qual ele queria esse cargo e não o de ministro é inacreditável. O embaixador de um país, no outro país, ele tem autoridade total sobre os seus conterrâneos ali. Tá certo? Ele pode mandar embora qualquer um, pode mandar prender qualquer um, ele é um reizinho. Então, ele não tem satisfação a dar para petezadas, tá entendendo? Coisa que um ministro, como é que o ministro vai fazer o ministério funcionar sem a obediência dos funcionários? Não dá. Mas o embaixador, ele conversa direto com o presidente aqui, ou com o ministro das Relações Exteriores aqui, o secretário de Estado, e pronto, petezada não tem nada a ver com isso. O que a gente combinar lá vai ter que ser cumprido. Quando a pandemia de Covid-19 chegou, o Olavo, mais uma vez, ajudou a trazer para o Brasil aquilo que os Estados Unidos produziam de pior. Nesse caso, foi o negacionismo que custou a vida de centenas de milhares de brasileiros. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Guarda isso porque a gente vai voltar a falar desse assunto mais pra frente. Apesar de todo o seu desprezo pelo Estado do Brasil enquanto era vivo, o Olavo não hesitou em usar um sistema pelo qual o Brasil é referência mundial, o SUS. O sistema de saúde estadunidense é infame pelo seu altíssimo custo. Ficar doente nos Estados Unidos muitas vezes é ter que escolher entre a morte física ou o endividamento financeiro. Então, em 2021, quando o Olavo precisou de tratamento para a doença de Lyme, uma doença transmitida por carrapatos, ele pegou um avião para o Brasil e foi se tratar no INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP. Sim, ele foi receber tratamento gratuito de um hospital ligado à academia, que ele tanto culpou pela decadência do país. Houve até quem acusasse Olavo de ter furado a fila do atendimento do SUS, apontando que ele teria dado entrada no INCOR sem passar pela Central de Regulação de Leitos do governo paulista.
mas o cardiologista que o atendeu, o José Antônio Ramírez, nega a acusação e disse que ele deu entrada pela emergência do INCOR por ter passado mal durante o voo, como já aconteceu com muitos outros pacientes menos famosos. Ele se recuperou e voltou para os Estados Unidos. Menos de um ano depois, no início de 2022, o Olavo de Carvalho enfrentou outra doença e dessa vez não sobreviveu. O médico particular dele, Ahmed Youssef El-Tassa, disse que ele faleceu em decorrência de insuficiência respiratória aguda causada por quadro de enfisema pulmonar associado à insuficiência cardíaca congestiva, à pneumonia bacteriana e a uma infecção generalizada. Mas a filha do Olavo, Heloísa de Carvalho, afirmou que a real causa da morte foi a Covid. Considerando-se o histórico de negacionismo do pseudo-intelectual, é compreensível que o seu entorno não quisesse admitir que talvez ele tenha sido vítima do veneno que ele mesmo ajudou a espalhar. Precisou a filha com quem ele brigou e chegou a deixar de fora do testamento vir a público para mostrar que, pelo menos no final, ele sofreu a consequência dos seus próprios atos. O Olavo talvez seja o exemplo mais bem acabado de como a extrema-direita brasileira, apesar de ter lá uma ou outra ideia original, se sustenta basicamente em ideias e conspirações importadas e adaptadas dos Estados Unidos. Sendo assim, não surpreende que, apesar de chamarem a si mesmos de patriotas, a nossa direita tenha sempre uma postura subserviente aos Estados Unidos. Fica meio complicado manter uma ideia de autonomia e soberania quando até as suas teorias da conspiração são importadas. Olha, falar a verdade, hein? A vida anda uma correria. Ter que trabalhar, cuidar da casa, se exercitar, prestar atenção no que está acontecendo em volta da gente, ninguém tem tempo para tudo isso. E nessas horas, sinceramente, a última coisa que você quer é ficar gastando tempo com roupa. Aí é que entra a Insider. As roupas dela têm tecnologia anti-odor e anti-manchas, o que significa que você não vai ter que ficar lavando roupa toda hora. E sabe o que é melhor ainda? Você também não vai ficar perdendo tempo escolhendo as suas roupas. É que o design simples das peças garante que elas servem para tudo, para o trabalho, para academia e até mesmo para festa. E olha, em último caso, dá até para pegar um kit que vem com um lookinho completo, hein? Fácil pra caramba. Eu já tô aqui com a minha adorada Tech T-shirt e na loja você vai encontrar todos os tamanhos, do P até o XXGG. E no mês do consumidor, o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, garante 15% de desconto em qualquer produto da loja. Soma os descontos que já estão no site e você pode chegar até a 35%. Se você entrar usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. Olha só, entra lá e você vai receber roupas bonitas e de altíssima qualidade. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela super parceria. Um dos pilares do bolsonarismo são as notícias falsas. Seja a mamadeira de piroca ou o imposto do Pix, parece que eles não conseguem chegar e nem se manter no poder sem uma fábrica de mentiras. Sendo assim, não é de se surpreender que eles tentassem achar algum jeito de sustentar o seu direito de contar mentiras. Com isso, eles começaram a apelar para o conceito mais amplo possível de liberdade de expressão e a sua representação nas leis Yankees, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Vamos analisar um caso notável dessa estratégia, o caso do Alan dos Santos. O Alan foi um conservador raiz que chegou a ser seminarista, estudando para ser padre, mas durante um período que ele passou nos Estados Unidos, ele percebeu que ele não tinha lá muita vocação para o sacerdócio. E, ao mesmo tempo, teve a chance de trabalhar no Church Militant, um site de notícias de extrema-direita católica estadunidense, extinto em 2024. De volta ao Brasil, o Alan dos Santos decidiu reproduzir a experiência e fundou o seu blog, Terça Livre, em 2014.
Esse blog teve uma importância muito grande na difusão das ideias do Olavo de Carvalho, de quem o Alan era um grande admirador, e também das ideias do bolsonarismo. Talvez por isso ele tenha acabado se tornando uma peça-chave no gabinete do ódio do Bolsonaro. E quem diz isso não somos nós, essa foi uma das conclusões da CPMI das fake news. As coisas não acabaram muito bem para ele. O Alan acabou sendo incluído em 2 inquéritos. Um que apura a divulgação de mentiras e ataques a ministros do STF e outro que investiga a organização e financiamento de atos contra a democracia. Ele acabou se tornando alvo de operações da Polícia Federal e decidiu que a melhor forma de lidar com isso era fugir. Sim, em julho de 2020, Alan, o patriota, fugiu para os Estados Unidos. Segundo a Deutsche Welle, a Polícia Federal interceptou mensagens que indicam que ele pode ter tido ajuda do deputado federal Eduardo Bolsonaro durante a sua fuga. O Alan acabou, de fato, sendo condenado. E desde outubro de 2021, ele é considerado foragido pela justiça brasileira. Mas, nos Estados Unidos, ele não parece estar lá muito preocupado com isso. Pelo contrário, ele aproveitou o conceito amplíssimo de liberdade de expressão adotado pelo país para fazer provocações aos ministros que o condenaram. Tipo, chamar o Alexandre de Moraes de cabeça de piroca. O cabeça de piroca pensa que pode me calar. Não esperava que eu tenho amigos e estou livre agora. Ele também disse que era pro Xandão mandar o Mickey ir lá calar ele. Alexandre, o governo americano sabe que eu tô em Orlando. Sou vizinho do Mickey. Pede pro Mickey me calar. Pede pro Mickey Mouse me calar. Manda o Walt Disney. Vai lá. E olha, não é como se ninguém soubesse onde ele tá. Ele sequer tentou esconder. E eu não tô falando só das provocações, como quando ele postou uma foto na entrada da Disney. Não, eu tô falando do enterro do Olavo de Carvalho, da entrevista ao Monarch Talks, da posse do Trump. Esse cara tá em todo lugar. Não tem como não achar que esse cara continua atuante mesmo longe do país. E os Estados Unidos, hein? Não fazem nada? Não fazem. Pois é, o Departamento de Estado dos Estados Unidos se recusou a deportar o Alan dos Santos e chamou o que ele fez no Brasil de crimes de pensamento. A coisa chegou num grau tão absurdo que quando Washington pediu a extradição de Sergei Cherkasov, um espião russo preso no Brasil que teria atuado também nos Estados Unidos, a não extradição do Alan teria pesado na decisão do Ministério da Justiça de negar o pedido. Os caras abriram mão de um espião russo para ficar com o Alan dos Santos. Em 2025, essa briga teve um novo desdobramento, quando o Xandão ordenou que a Rumble banisse as contas do Alan e bloqueasse os seus rendimentos. A plataforma não apenas se recusou, como foi além. Junto do Trump Media Group, processou o Xandão na justiça estadunidense, alegando que o que ele estava fazendo era uma censura de acordo com as leis dos Estados Unidos. A estratégia não é nova, a Rumble já fez coisas parecidas em outras ocasiões, inclusive processando o governo de Nova York por aprovar uma lei contra discurso de ódio. O processo contra o Alexandre de Moraes obviamente não deu em nada. A única coisa que a Rumble conseguiu com tudo isso foi fazer com que ela fosse bloqueada no Brasil. Por outro lado, o Alan dos Santos continua livre, leve e solto nos States, atuando em favor da extrema-direita. O caso do Alan, assim como outros, como o Monarch, mostra como a ideia de liberdade de expressão irrestrita dos Estados Unidos acaba abrindo brechas para a difusão de discurso de ódio e de mentiras que acabam minando a democracia. E também como até mesmo golpistas estrangeiros podem usar esse guarda-chuva para atuar, mesmo que isso signifique se manter longe dos seus próprios países. Essa falta de limites é tão essencial para a estratégia da extrema-direita que eles, inclusive, tentam ampliar essa aplicação para fora das fronteiras estadunidenses, como a gente viu a Rumble tentar fazer e como a gente vai ver também no próximo caso. O
nosso último estudo de caso é o de Eduardo Bolsonaro. Eduardo sempre foi o filho internacional do seu Jair, o responsável por todas as articulações com a extrema-direita mundial. E não dá para negar que ele faz um bom trabalho. Nas suas redes sociais, ele já demonstrou ter contato com líderes de países como Portugal e Espanha. E foi ele quem fez a ligação do pai para parabenizar o Milei pela vitória nas eleições argentinas. Acredita-se também que ele tenha sido responsável por articular a estadia do pai dele na Embaixada da Hungria, quando o Jair acreditou que ia ser preso. Mas é nos Estados Unidos que ele executa a maioria dos seus planos. Em março de 2024, o Eduardo organizou uma comitiva que foi a Washington participar de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos. O objetivo deles era denunciar o que ele chamou de sistema totalitário do judiciário brasileiro, a convite do presidente da comissão, o republicano Chris Smith. Chegando lá, o vice-presidente da comissão, o democrata Jim McGovern, barrou a participação do Eduardo. Mas o Dudu não se abalou e fez o seu discurso no gramado do Capitólio mesmo, num púlpito improvisado. First of all, thank you, Chris, to give us this opportunity. We are very honored and we want to bring here some light for what is going on in Brazil. My name is Eduardo Bolsonaro. I'm the most voted ever congressman in the history of Brazil, also son of President Bolsonaro and former chairman of the Foreign Affairs and National Defense Committee. Até aí tudo parece até ridículo, né? Mas o cenário se complicou mais em abril de 2024, graças ao Twitter Files Brasil, um grupo de documentos internos do Twitter que foram divulgados por Michael Shellenberger, que muito supostamente mostrariam abusos do Xandão, mas na prática só ajudaram a criar uma narrativa distorcida para a extrema-direita usar. A narrativa deu impulso suficiente para que o Eduardo e companhia conseguissem a tal da audiência que queriam no dia 7 de maio. Ela contou com uma cena bizarríssima em que a deputada estadunidense Maria Elvira Salazar chama o Lula de condenado, mostra uma foto do Alexandre de Moraes e o chama de tirano. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. The most important country, saying it, finally. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, deserves better. So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? E aí é que tá, o Eduardo faz tudo de maneira a replicar a estratégia usada por dissidências de ditaduras de verdade, e assim pintar o governo Lula como uma grande ditadura aos olhos dos estadunidenses. Eles até elaboraram um documento chamado The Truth About the Democracy in Brazil, ou A Verdade sobre a Democracia no Brasil, para distribuir para políticos estadunidenses e convencê-los dessa narrativa.
E com isso, sabe o que eles esperam? Aprovar sanções ao governo brasileiro. Pois é, eles estão nos Estados Unidos tentando aprovar sanções contra o Brasil. E olha, eles estão mais perto disso do que a gente gostaria de imaginar. Em março de 2025, Eduardo mandou um áudio para a jornalista Raquel Landim, no qual detalhou como ele articulou com a deputada estadunidense Maria Salazar, sim, aquela mesma da foto do Xandão, um projeto de lei que, se aprovado, pode levar à cassação de vistos de autoridades estrangeiras que não respeitem a primeira emenda dos Estados Unidos. Um projeto que visa sancionar, impedindo a entrada em território americano de autoridades estrangeiras que não respeitem a primeira emenda, né? Então, o foco é a liberdade de expressão, mas na primeira emenda tem outras liberdades, por exemplo, a liberdade religiosa. Então, a autoridade internacional que não respeitar, né, a primeira emenda de um americano, ainda que fora dos Estados Unidos, ela está sujeita a sofrer esse tipo de sanção, né? Ela basicamente perderia o seu visto americano. Então, esse daí é que é o projeto apresentado pela deputada federal da Flórida, Maria Elvira Salazar, que é descendente de cubanos também. Essa lei foi obviamente desenhada para atingir o Xandão, mas se aplicaria a todas as autoridades estrangeiras. E essa foi a gota d'água. Os deputados Guilherme Boulos e Rogério Correia pediram à PGR a apreensão do passaporte do Eduardo e a apuração do crime de lesa pátria. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o líder do partido na Câmara, Lindenberg Farias, também entraram com o pedido de investigação na Comissão de Ética da Câmara, o que poderia levar à cassação do mandato do Eduardo. Diante disso tudo, você sabe o que corajosamente o Eduardo Bolsonaro fez? Não voltou mais para o Brasil. Muita gente está interpretando isso como uma tentativa de fuga e, bizarramente, dentro da extrema-direita, muitos acham que Eduardo tem mais é que fugir mesmo, como o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos. De um fugitivo para o outro, que amor! Mesmo depois disso tudo, o Eduardo não parou. No canal dele no Telegram, ele jura que não está articulando sanções contra o Brasil, mas logo em seguida ele começa a listar as ações que os Estados Unidos poderiam tomar para sancionar o Brasil. Olha só. Número 1. Cortando dinheiro da USAID, NED, Atlantic Council e outras instituições que interferem em nossas eleições sob o disfarce de combate à desinformação. Número 2. Não interferindo no livre funcionamento da democracia para favorecer a esquerda. Número 3. Reconhecendo como democráticas apenas eleições limpas e transparentes, onde seja possível uma auditoria, tal qual o PSDB pediu em 2014. Número 4. Trabalhar para que haja situação e oposição nas democracias da região e não seja mais encorajada a tática venezuelana de Maduro de tornar inelegíveis seus principais opositores, Maria Corina, Capriles, etc. Número 5. Não permita que as Big Techs americanas censurem ninguém. Respeito à primeira emenda americana, seja antes, durante ou após as eleições. É o cidadão quem forma a sua própria opinião. O cara não aprende. Mas até o momento em que o roteiro desse vídeo foi finalizado, o Eduardo ainda era deputado, ainda tinha o passaporte dele e ainda estava nos Estados Unidos. A falta de apoio internacional ao plano golpista do Jair acabou dificultando a adesão das Forças Armadas e, com isso, dificultou a própria execução do golpe. Justamente por isso, essas articulações do Eduardo são tão perigosas. Elas já podem ser a preparação de uma próxima tentativa. E o fato de que ele tem conseguido alguma atenção dos setores reacionários dos Estados Unidos é bastante preocupante. Seja produzindo as ideias e ideologias que vão contaminar as mentes no nosso país, dando abrigo a criminosos condenados, ou até mesmo articulando ataques diretos e indiretos contra a nossa democracia,
Os Estados Unidos sempre se mostram um aliado essencial para todos aqueles que querem instaurar um regime autoritário no nosso país. Não é surpresa para quem conhece a história. Dá um Google em Operação Condor ou Operação Brother Sam para você ver uma coisinha. Agora que os Estados Unidos estão nas mãos do que provavelmente é o seu pior presidente, é bom a gente ficar de olho no que acontece ali no Império do Norte.